Você perde tempo explicando o mesmo tipo de caso jurídico, respondendo o cliente no WhatsApp e recomeçando tudo do zero? Hoje eu vou te mostrar como criar um assistente jurídico com IA que analisa o caso no padrão do seu escritório e ainda gera a mensagem pronta para o cliente. Vamos direto para a prática. Maravilha, vamos lá. Então já estou logado aqui com a minha conta do ChatGPT, já entrei aqui na interface do ChatGPT e vou criar um assistente personalizado. Esse meu assistente ele vai ser especialista no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vou fazer o seguinte. Aqui no menu esquerdo tem uma opção chamada GPTs. Eu vou clicar aqui e vou em Explorar GPTs. Quando eu faço isso, ele vai abrir um marketplace com vários GPTs que outras pessoas ou empresas criaram. Você pode pesquisar, utilizar, testar. Nosso objetivo aqui é criar o nosso. Então, eu vou vir aqui em Criar. Aqui eu consigo visualizar quais são os GPTs que eu já tenho, mas eu vou escolher a opção Criar. O GPT ele evoluiu muito na criação de assistentes. Antes era mais complexo, eu tinha que definir alguns parâmetros, agora está muito simples. Você simplesmente clica aqui na guia Criar, e ele tem um assistente que vai fazendo perguntas, interagindo com você e vai customizando o seu GPT, que aqui a gente chama de assistentes personalizados de GPTs. Observe que tudo que a gente fizer aqui, depois ele vai vir aqui nessa guia Configurar e vai preencher todos esses itens aqui. Vamos lá, sempre escolhe a opção Criar e já pode começar a interagir com ele. Ele até fala, olá, né? Eu vou ajudar você a criar um novo GPT. Você pode dizer alguma coisa como, por exemplo, crie um gerador de ideias visuais, enfim. Você pode interagir com ele aqui de maneira bem objetiva, mas eu vou criar um prompt um pouquinho mais elaborado, mais detalhado. Então você pode ou inserir toda a sua instrução aqui embaixo, sempre aqui no canto esquerdo, tá? Ou você pode ativar o ditado e ir conversando com ele, falando o que você quer, como você quer que ele funciona. Ele vai compilar tudo isso e vai configurar para você automaticamente. Isso é muito legal. Mas vamos lá, eu vou primeiro digitar um prompt aqui, para poder explicar para ele o que eu quero com esse GPT. Então, vamos lá. Crie um GPT para advogados, especializado exclusivamente em Marco Civil da Internet, e falei qual era a lei, e a Lei Geral de Proteção de Dados, falei qual é a lei. A função do GPT é ajudar o advogado a analisar casos de direito digital e, em seguida, gerar uma mensagem pronta para o cliente. Só isso daqui eu já conseguiria enviar, ele já ia me dar uma sugestão de um assistente personalizado. Mas eu vou gastar uma energia aqui para que eu possa ser mais detalhado e mais customizado para o meu modo de trabalhar. Isso é o que vale, tá? Você tem que trazer aqui para esse prompt ou para essa instrução como você quer, qual é o seu processo, qual é o formato que você quer que ele exiba. Então isso é o grande segredo aqui. Você detalhar, não se preocupar em configuração. Conte a história, conte o que você quer, como que ele retorna aqui. Isso é um exemplo que você pode customizar para o seu dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que ele vai me responder em duas etapas, tá? Primeiro, uma análise técnica. Então eu vou falar para ele o seguinte, vou continuar aqui embaixo. O prompt, tá? Como GPT, você deve responder. Parte 1, uma análise técnica. Isso é para um advogado, tá? Escrevi aqui, responda com linguagem jurídica, de forma objetiva e organizada, em tópicos. Sempre eu quero que você inclua enquadramento do caso, se é o Marco Civil, se é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou ambos, e por quê. Traga os pontos jurídicos principais, o que importa, fundamentação, cite artigos, dispositivos legais, riscos e cautelas, estratégia, próximos passos. Olha só, esse assistente, eu quero que sempre que alguém interagir com ele, ele faça exatamente isso. Eu não quero incluir fundamentação. Tudo bem, não adicione isso. Eu quero adicionar mais um item aqui. Traga, tá? Então, nesse meu exemplo aqui, eu quero esses elementos. Enquadramento do caso, se ele se enquadra ou não, a fundamentação, os riscos e estratégia, tá bom? Então, primeira parte, eu quero isso. Segunda parte, para além disso, eu quero que ele gere uma sugestão de mensagem para orientar o meu cliente. Então, olha só, eu vou colocar aqui no meu prompt também o seguinte, Olha, a parte 2 desse assistente tem que ser a seguinte, Eu quero que você elabore uma mensagem para o cliente que eu vou enviar para o WhatsApp dele, tá? Então, logo abaixo da parte técnica, gera uma mensagem curta, de 6 a 10 linhas, sem juridiquês, eu quero uma linguagem que o cliente consiga compreender, tom profissional e claro, não comprometer o resultado, né? E não prometer resultado e orientar próximos passos e quais informações e documentos o cliente deve enviar. Beleza? Tá bom, então, para esse meu assistente, eu quero que ele tenha esse comportamento, que ele faça uma análise técnica e que ele gere uma mensagem para o cliente. Legal. E por fim, eu vou definir algumas regras para que ele não fuja desse foco, tá? Então, vamos lá. Que regra que eu vou definir aqui, regra de escopo, coloquei que é muito importante, tá? Se a pergunta não for sobre o Marco Civil da Internet ou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero que ele responda assim, isso está fora do escopo desse GPT, Marco Civil da Internet e LGPD. Ponto, acaba a conversa, tá?
E aí trouxe algumas regras de ouro. Aqui é o grande segredo, tá? Ó, fontes e bases de conhecimento. Use somente os documentos anexados. Vou mostrar já onde a gente adiciona os documentos. E aqui eu, profissional, que entendo dessa área, que selecionei os documentos, vou informar para ele. Aqui que ele vai buscar, tá? Então use só os documentos anexados à base de conhecimento. Se não houver base suficiente para responder com segurança, diga exatamente. Ó, não encontrei na base suficiente os documentos anexados para responder com segurança. Então ele está sendo sincero, que ele está inventando para poder me responder. Complete sugerindo o que falta, por exemplo, qual documento, informação, prova deve ser anexada ou fornecida. E definir para ele um tom e um estilo aqui, um profissional direto, didático, claro, sempre priorizar a objetividade e estrutura em tópicos. Eu gosto desse formato. Você pode adaptar para o seu estilo, tá bom? E aí, eu vou enviar aqui esse prompt. Então, observe, ficou um prompt extenso, né? Eu gastei um tempo e aí não se preocupe com, tem que seguir essa estrutura, esse formato. Não, traga o que você quer. Nesse exemplo, eu quero falar o que é o meu GPT, falei como ele vai se comportar, ó. Fiz uma parte 1 aqui, eu quero que ele responda sim, e a parte 2 eu quero que ele responda assim. Poderia ser só uma parte? Sim, tá? Mas aqui eu quero poupar um processo que eu teria que de atender esse cliente, entender essas questões, esses dois assuntos. Então eu vou enviar aqui. Poderia ir enviando por partes, interagindo com ele, customizando. Então ele vai processar, que vai demorar alguns segundos aí, ele vai pensar, buscar, entender todo esse contexto, tá? Para que ele vai te dar uma sugestão de como configurar e criar esse assistente. Ele vai te ajudar aqui nesse processo todo. Maravilha, ele já fez isso, ó, ele vai trazer aqui, ó. Confere, tá? Se ele entendeu realmente o que você trouxe para ele vai fazer uma consolidação aqui, ó. Legal, eu vou configurar o GPT exatamente nesse escopo, Marco Civil da Internet, com 2 saídas obrigatórias. É isso mesmo que você quer? Se não for, interage com ele aqui. Vai refinando isso daí, vai customizando. Realmente isso que eu quero, ó, sem inventar artigos positivos. Isso para mim é fundamental. Beleza, e ele falou, ó, que nome que você quer para ele? Eu quero chamar ele de consultor de Marco Civil e LGPD. Não gostei desse nome não, eu quero que seja assistente MCI e LGPD. Beleza? Esse é o nome que eu quero, mandei para ele aqui. Observem, tudo que eu tô fazendo aqui é do lado esquerdo, tá? Ó, tem um prompt aqui para poder digitar, a interação. Do lado direito a gente vai ver já, é onde eu vou testar, tá? Testar esse assistente. Legal, beleza. Ele já recebeu esse nome que eu sugeri para ele, poderia pôr qualquer nome, tá? E vai gerar uma imagem para o perfil, um ícone para esse assistente. Então ele está gerando a imagem, maravilha, já escolheu uma imagem aqui, ó, gerou a imagem, beleza, e falou, ó, você gostou do visual? Não gostei, ok, vou dar um ok para ele aqui, maravilha. Então agora eu já tenho o meu assistente configurado, né? Está atualizando, isso é importante, tá? Confirme a interação com ele para que ele atualize. Atualizou? Pronto. Você vai ver que ele até atualizou aqui algumas mensagens, que a gente chama de mensagens de quebra-gelo, né, que eu posso customizar, e tá pronto. Ó. Agora, vamos voltar aqui para a guia, aqui em cima, ó, configurar. Quando eu clico aqui, eu posso ir atualizando qualquer informação aqui, ó, o nome eu quero mudar, a descrição dele, e aqui é importante, ó, ele vai reescrever aquelas orientações, ó, conforme ele compreendeu, e tá aqui, ó. E eu posso modificar, não quero mais que ele mostre aquela mensagem quando foge do escopo, né? Eu posso adaptar aqui. Então tá lá, ó, as etapas que eu quero, né? Como que eu quero? Eu quero um texto maior, em vez de ser um texto curto. Não quero mais que ele fale e responda isso daqui, ó. Então você pode ir customizando aqui. É importante revisar, atualizar e treinando e configurando o seu assistente. Ó, os quebra-gelos. As mensagens que aparecem aqui, que é um atalho para facilitar a interação, a digitação. E aqui é o grande segredo, ó. Conhecimento. É a base de conhecimento. Então olha só, o que eu vou fazer? Como esse meu assistente ele é especialista no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados, eu já organizei aqui no meu computador alguns documentos que eu acho que são essenciais para ele ter esse conhecimento. E vamos lá, vou clicar aqui no botãozinho Carregar Arquivos, vai abrir a janela, e aqui eu separei um diretório ó, com documentos que eu julgo importante do Marco Civil da Internet. Então vou colocar aqui a legislação na íntegra, vou colocar um livro, uma doutrina, um artigo, vou colocar um voto aqui que impactou no Marco Civil, uma atualização aqui, e eu vou apertar em enviar. O que ele vai fazer? O upload dos 3 documentos aqui para a base de conhecimento desse assistente. Então ele vai sempre buscar daqui. Essa é a fonte, é a íntegra, né? A legislação. E a generativa vai ajudar ele a interpretar e consolidar tudo isso. Tá lá, os 3 documentos, eu vou carregar mais arquivos aqui, porque esse meu especialista ele é tanto no Marco Civil da Internet quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, então a mesma coisa, tá? A legislação na íntegra e vou trazer um livro aqui, um guia da Lei Geral de Proteção de Dados. Também vou fazer o upload aqui, tá lá, carregou, agora sim, ó, fazendo o upload,
carregou. E outro ponto importante, como eu quero que esse meu assistente trabalhe somente com as informações que estão na base de conhecimento, eu vou desativar esse recurso de busca na web, ó. Isso é muito importante, tá? Tirei. Ele não vai fugir daqui, vai sempre ficar na base de conhecimento. Eu não vou usar o recurso de lousa do ChatGPT que permite editar em tempo real, não quero que ele gere imagem, eu só quero que ele me responda seguindo aquele padrão. Tirei todos os recursos, tá? É legal você ir testando, ativando, testa, simula. Tá aí, ó. Tá prontinho, tá? Tá pronto o meu assistente personalizado. Então, olha que bacana, ó. Poderia fazer um teste aqui, ó. Como que eu simulo que eu testo esse assistente? Poxa, eu venho aqui nesse lado direito e vou interagir aqui no prompt, ó. Vou colocar aqui um prompt, né? Uma mensagem, ó. Doutor, postaram uma foto minha sem camisa da piscina do clube, sem minha autorização, lá no Instagram. Já denunciei pela plataforma, mandei e-mail pedindo para retirar, mas até agora nada. O que posso fazer nesse caso? Olha só, meu assistente especializa nesses dois temas. Vou mandar para ele. O que ele vai fazer? Lembra que eu defini um padrão, uma estrutura, né? Eu sempre precisava de uma resposta para o advogado, né? Uma análise técnica, e tá aí, ó. Então ele vai buscar onde? Na minha base de conhecimento. Então tá lá. Enquadramento do caso, conforme eu falei que eu queria, né? Ó, enquadramento do caso. Envolve realmente o Marco Civil e também impacta na Lei Geral de Proteção de Dados. Trouxe os pontos aqui, os principais pontos jurídicos, ó, publicação de foto, potencial violação à privacidade, foi, ó, fundamentação, então trouxe os artigos aqui, ó, olha que legal, ele pegou tudo daqui, ó, da minha base de conhecimento, trouxe também a LGPD, falou dos riscos e cautelas, estratégias sugeridas, ó, dois caminhos, né, extrajudicial e judicial, e aí ele já fez uma mensagem para o meu cliente, olha só, aqui é para o advogado entender, ter contexto com muita agilidade, e aqui para mandar para o cliente, ó. Obviamente eu vou adaptar, ajustar isso daqui. Sim, eu posso ir customizando como eu quero que ele responda para o cliente, né? Tá lá, entendi a situação. A publicação da sua foto sem autorização pode violar seu direito de privacidade à imagem. Como a plataforma não retirou o conteúdo espontaneamente, o próximo passo é formalizar a questão por via jurídica. Podemos ingressar com uma ação pedindo a remoção imediata da imagem, se for o caso, para quem publicou. Para isso, precisa que você envie prints de postagem, link do perfil, enfim, ele deu uma recomendação aqui. Mas, obviamente, quem vai avaliar essa resposta para o cliente a partir da fundamentação que eu tenho aqui é o profissional de direito, o advogado que vai fazer isso. E olha que legal, tá pronto, então vou apertar aqui em criar. A partir de agora eu escolho, ó, eu quero que esse GPT, esse assistente com essa customização, com essa inteligência que a gente fala, muitas pessoas chamam de robô. Então esse assistente vai fazer o quê? É só para mim? Só o meu usuário aqui que vai utilizar? Eu quero compartilhar com outras pessoas através de um link. Então eu quero compartilhar para os colegas do meu escritório, para departamentos, você escolhe. Não, eu quero deixar público, colocar na loja do ChatGPT. Aí eu preciso fazer uma configuração para poder publicar na loja, para autorizar essa publicação, né? Eu tenho que ter um construtor de perfil lá de páginas, enfim. Eu vou deixar só para mim aqui e vou salvar esse GPT. A partir do momento que eu salvo esse GPT, ele vai gerar um link para mim. Maravilha, vai aparecer aqui GPT publicado, ele vai gerar um link e eu posso clicar aqui em ver GPT. Ó. Vou clicar aqui, ele já vai direcionar lá para a tela do GPT, ó, e aqui tudo que eu interagir com ele vai ser referente àquele conhecimento que eu defini e àquela estrutura que eu defini. Então olha que legal, se eu, por exemplo, eu voltar para o GPT aqui, ó, aqui eu estou usando o ChatGPT padrão, né? Ó, os modelos dele e tal. E aqui no menu GPTs agora apareceu o meu, ó, o assistente MCI e LGPD. Vou clicar nele, já traz os quebra-gelos que eu defini e aqui eu posso interagir com ele, por exemplo. Vou colocar um outro prompt aqui para poder simular a interação com esse chat aqui, ó. Falei assim, ó, tivemos um incidente de segurança, um colaborador caiu em e-mail fraudulento, preencheu a planilha com dados pessoais de funcionário e aí depois os funcionários relataram várias tentativas de golpe. A TI está apurando ainda que medida a empresa deve adotar. Beleza, mandei aqui para o meu assistente, ele vai, a partir daquela estrutura, lembra? Primeira coisa, uma análise técnica para o advogado, entendendo esse contexto que eu trouxe aqui. Tá lá, falou o que ela é relacionado, quais são os principais pontos jurídicos desse caso, a fundamentação. Ele trouxe tanto da Lei Geral de Proteção de Dados quanto do Marco Civil, trazendo exatamente os pontos aqui lá da base de conhecimento, quais são os riscos de cautela e qual que é a estratégia sugerida. Olha só que legal. E vai, na sequência, me retornar uma mensagem para o cliente, para que eu possa enviar para o cliente. Tá lá, ó. Olha, ó. Um formato de mensagem que eu posso enviar para o cliente a partir desse relato. Então, quando eu estou dentro do assistente, por exemplo, se eu fugir o escopo dele, ó, olha que legal, ó, eu vou aqui e vou colocar agora assim, ó, preciso de orientação sobre um problema trabalhista, né? Um fato de um funcionário que pretende juizar a reclamação alegando horas extras, assédio, mas ainda a gente nem foi notificado oficialmente. Vou enviar aqui. Lembra, eu estou aqui dentro do assistente, ó.
está fora do escopo. Lá na configuração eu falei, eu só falo de marketing pela internet e lei geral de proteção de dados. Então é bem legal a gente trabalhar com assistentes personalizados. Ele vai ficar aqui na minha galeria de GPTs. Com o GPT bem configurado, você transforma o trabalho repetitivo em um fluxo claro e seguro, análise jurídica consistente, comunicação clara com o cliente, tudo dentro do seu padrão e do seu acervo de documentos. É assim que você atende melhor, atende mais e fatura mais, sem trabalhar mais horas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí, qual assistente você quer criar primeiro? E você quer aprender a aplicar IA com método, segurança na advocacia? Confere as formações da Tribe em IA pro Direito, o link está aqui na descrição. Um abraço e até mais!